Vamos falar do Galo? Tardelli tá vindo não, né, Fred Teixeira? Deixa o Tardelli em paz lá, tranquilo, curtindo a família. Mas ele tava treinando, né? Disse que ele queria vir pra um time da Série B, né? Parece. Tinha uma e história o Tardelli continua aquele mesmo Tardelli que a gente conhece, fininho. Eu vi jogando uma pelada ali com os amigos, rapaz, a mesma coisa o Tardelli que encerrou os seus últimos jogos pelo Atlético, continua fisicamente, né, pelo menos visualmente falando a mesma coisa, impressionante. Teve até realmente em 2022, na Itália, tá em Milão. Teve até em 2022 uma possível tentativa de um retorno ao Atlético, mas acabou não indo pra frente, e depois um possível acerto também com o Atlético, mas na última hora os negócios não se encaixaram, aí ele não ficou também pro Atlético, tá curtindo a família, morando na Itália, tá bem, obrigado. Em 2013 finalmente acabou ano passado no Atlético, né? Quando o Hever pendurou as chuteiras. Isso. Acabou. Agora chega, né? Acabou. Mas aqui. Tá bom, né? A gente tá brincando com esse negócio do Tardelli, mas ano passado, quando o menino Casares fechou com a América, eu ouvi de atleticano. Devia fazer um contrato de produtividade com Casares. O Casares estava 2013, não. Não, tô falando ano passado, pegando esse negócio aí de jogador voltar pro time, entendeu? Olha, 2013 acabou, mas vale a pena ver de novo, hein? Meio do ano o Bernard tá aí, Ah, é mesmo, aí, É verdade. Não, mas o Bernard ainda tá novo, né? Esse tá novo. O Casares não tá tão velho, não, mas o futebol são outros 500, né? Enfim, vamos voltar tá jogando no Peixe, é titular do Peixe. Bora ver. Diga lá, Fred. Hoje no treino do Atlético a gente ficou sabendo de uma notícia, na verdade duas notícias não tão boas, né? Na verdade no treino de ontem, mas o Atlético só comunicou hoje, houve duas baixas. Primeiro, a lesão do ligamento do tornozelo esquerdo do volante Paulo Vitor. Garoto muito jovem, sofreu infelizmente a lesão no treino, lance comum do treino, e acabou passando por exames e constataram a lesão. Então agora é um longo período de recuperação, geralmente, né? Esse tipo de contusão, a gente deseja a ele a pronta recuperação para que ele possa, nesse início de carreira dele, ter aí um percurso que a gente sabe que é complicado para um jovem da base, ainda mais tendo uma lesão logo de cara, quando estava tendo as primeiras oportunidades de pelo menos treinar com o time principal, né, de ter a chance de começar sua carreira num grande clube como o Atlético. Mas é bom ele se mirar no Alisson, né? O Alisson que teve uma contusão importante também, voltou, tá aí brilhando, então olha pra frente, né? Garotos são garotos e tem possibilidade de voltar na mesma história, com a mesma aposta do Atlético. E a outra questão, também no treino de ontem, o lateral Vitor Gabriel sofreu uma pancada na cabeça. E está cumprindo aqueles protocolos do caso de concussão, né? Sempre tem, tanto quando acontece em jogo ou em treino, então é mais um que está afastado dos treinos, pelo menos durante um bom período aí, para ficar em observação. A gente deseja a ele também uma rápida recuperação para que possa estar de volta brevemente. É um jogador que tem potencial também, quem sabe mais adiante, não necessariamente nesse ano até, mas possa vir a ter mais oportunidades no Atlético também. Passado esses garotos da base, o restante do treino transcorreu de forma normal, o Filipão fazendo as suas observações, aquilo que nós conversamos ontem, principalmente a grande questão sobre a possibilidade do Rubens entrar ou não nesse time no meio-campo. A princípio, pelo que a gente está conseguindo buscar aqui e ali, ainda não será essa vez, né? O Rubens deve continuar com opção no banco de reservas. E a outra questão do treino foi a questão do Zaracho. O Zaracho, mais uma vez, fez apenas atividades de corrida em redor do gramado, alguns poucos momentos de contato com a bola, mas ainda não liberado para trabalhos técnicos mesmo. Então é um jogador que nem mesmo para o duelo de volta estará disponível, e só resta a questão que, se o Atlético passar pelo América, aí sim, para a final do Mineiro, caso o Atlético chegue até lá, estaria disponível para que o Filipão pudesse utilizá-lo.
ainda mais porque tem um intervalo maior em função da data FIFA, como vocês já comentaram aqui hoje. Tá aí os reclames do Plim Plim do DM do Galo, viu, Breno Galante? Boa tarde pra você, meu velho. Duas baixas aí de última hora. E a galera que sempre espera, né, a volta do Zaratio. Coisas do futebol, né, Breno? Um abraço pra você. Um abraço aí, Rafa, Fred, Dimara, Lélio, Seabra, turma de casa. São coisas que a gente está sujeito a ver até num treinamento, né? Vamos lembrar que ano passado o Igor Rabelo também machucou num treinamento. Melhoras aí, desejo pronto restabelecimento aí aos meninos da base para que eles possam voltar forte. A questão do Zaratio, né? Eu acho que vai muito de encontro ao momento do Atlético, até essa questão da vantagem, né? Porque o Atlético eu acho que vai ter muita cautela em relação ao Zaratio pelo histórico que ele tem. Não deve ser relacionado. Quarta-feira, o time ainda treina quinta, sexta e sábado, mas não tá nem na transição, então não vai ser relacionado para esse jogo. Fred colocou muito bem, tem essa questão da data FIFA que vai dar uma alongada aí, então eu acho que o Atlético vai ter muita cautela. É um jogador importante que pode voltar e brigar por uma vaga de titularidade. Acho que todos nós aqui imaginamos que ele vai ser titular do Atlético, então eu acho que essa cautela é muito bem-vinda, até pela representatividade que ele tem para o torcedor do Atlético, que gosta muito do futebol do Zaratio, né? Agora, se alguém tiver num grande momento, até lá, vamos ver esse jogo do final de semana, né? O Filipão vai ter uma dor de cabeça para ver quem que ele vai tirar para colocar o Zaratio, né? Mas que ele sempre vai estar na cabeça do torcedor e até na minha como titular do Atlético vai estar, viu, Rafa? Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? O Zaratio, tem torcedor que marreta o Zaratio, mete a ripa nele, fala que ele não tem. Um abraço, Emerson José, lá em Salvador, o maior crítico do Zaratio. Dá o nome, o Emerson, nosso amante. Se pesquisar Zaratio na minha conversa com ele aqui no WhatsApp, não tem um elogio pro Zaratio, pelo amor de Deus. Só que é aquela, né? Tem torcedor que metia o pau no Nath Fernandes também, Lélio Gustavo. Mas assim, eu gosto muito do futebol do Zaratio. Ele pode até não ter as mesmas características que ele tinha lá no Racing, em algumas situações de jogo. Mas, cara, não dá pra descartar, né? Igual o Breno falou, você acha também que é um cara que falou o nome dele, já pensam em Zaratio é titular automaticamente, Léo? Com certeza. Por mais que eu também já critiquei o Zaratio, como o Emerson sempre faz, um abraço pra ele lá em Salvador. Hoje já deve estar pé da vida, né? Eu não aguento quando esse time ganha. É mesmo, o torcedor do Bahia buzina na cabeça dele. Pois é. Mas, de qualquer maneira, o Zaratio estando em condições, o Filipão, ele deixou muito claro, quando um técnico, ele rotula o jogador como motorzinho do time, já era. Esse aí é ele mais 10. Então, pra mim, o Zaratio é titular absoluto do Atlético. Embora, né, o Filipão não tenha dessa aí, demonstrou isso com o Fux, o cara saiu contundido. Lemos, não voltou, o titular agora é o Fux. Mas o Zaratio, acho que tem um lugar nesse time aí, com certeza absoluta. Diga, Fred. Vamos só para lembrar o que uma coisa que é muito criticada em relação ao Zaratio é exatamente esse período que ele fica fora por motivo de contusão, suspensão em alguns casos, e ele teve também, infelizmente, alguns problemas familiares recentes, né? Perdeu pessoas importantes da família dele, então tudo isso conta. Mas se a gente pegar desde que o Zaratio chegou ao Atlético, em 2021 ele ficou fora de 17 jogos da temporada. Em 2022, de 24. Em 2023, de 22 jogos. E agora, em 2024, não participou de 7 jogos do Atlético. Mesmo assim, eu ainda penso também que o custo-benefício do Zaratio ainda vale a pena. Porque quando ele está em campo, geralmente a produtividade dele compensa esse período que ele fica afastado. E cá para nós, o jogador não fica afastado porque quer, muito antes pelo contrário. A grande maioria dos casos do Zaratio são lesões e muitas vezes lesões musculares. Então é coisa que o jogador não tem como prever, não tem como escapar. São coisas do futebol. Então a relação custo-benefício, apesar desses números,
penso que ainda é elevada positivamente pro lado do Zarate. É muito, ele é técnico, ele muda a forma de jogar, né? Ele tem uma visão de jogo ali pelo meio que poucos têm, né? Maduro, é outra história. Você sente que ele chama muita responsabilidade para ele, essa questão que a gente sempre cobra e bastante do Atlético, da liderança em campo. Então, assim, em todos os sentidos ele é muito importante. Mas não tá fazendo falta nesse momento, nós estamos disputando Mineiro. Mineiro é outro papo, né? Aí você vai pros grandes jogos, Libertadores, Brasileiro, né? Copa do Brasil que mesmo. O Galo é o único representante de Minas agora, né? Ainda tem esse peso a mais. Então, assim, ele é imprescindível pela experiência, por tudo mais. Tava vendo aqui, Seabra, desempenho do Zarate por clube, 160 jogos com a camisa do Galo, 20 gols, 13 assistências. Não é aquele cara que mete gol desembolado, dá uma quantidade de assistências que não é tão grande, mas é formiguinha operária, né, velho? Não é a função dele principal no meio de campo fazer gol, né? Ele não é o cara que vai aparecer lá na área, vai fazer gol? Vai. Agora, o torcedor também é engraçado, às vezes os torcedores querem que todos os jogadores, principalmente os jogadores de destaque, o Zarate é um dos destaques, pra mim, titular absoluto desse time do Atlético, ele inteiro em forma, ele é titular absoluto, sem dúvida, mas o torcedor quer que ele seja 100% sempre ele vai ter que jogar bem. Então o cara faz 1-2 jogos mais ou menos, já tem que tirar do time, já tem outro melhor, e o cara que tá no banco é sempre o melhor, né? É sempre o que vai resolver o problema. Então tem que tirar o Zarate e colocar o que tá... Calma, gente, o Zarate pra mim, ele é um dos principais, se não o principal jogador do meio de campo do Atlético. Sim. Ele é titular absoluto, eu não vejo nenhuma dúvida nisso. Agora, ele vai jogar mal? Vai. Ele vai ter um dia ou outro que não vai dar nada certo? Vai acontecer. É preciso ter um pouco de calma também pra analisar isso. Hulk e Paulinho não estavam jogando. Nossa mãe, o Paulinho foi fazer o primeiro gol agora. Eles mesmo assumindo, não foi? Que não estavam jogando mal, que estavam jogando mal. Então, faz parte, gente. Não é todo dia, não. Pois é. Ô, Fred, só pegando um gancho nessa parada que eu disse do Galo ser o único representante mineiro na Copa do Brasil, isso pode ter facilitado, de certo modo, o acerto com o jogador que tá no Atlético, né? É isso, o Robert Santos é um jogador do Atlético de 20 anos, que agora que o Atlético foi eliminado, teoricamente facilita os trâmites. Só que tem uma questão, o Atlético ainda está na semifinal do Troféu Inconfidência e vai jogar neste sábado agora em casa para o jogo de volta da semifinal. No duelo de ida com o Uberlândia, houve um empate em 2-2. Então o time quer pelo menos esperar essa definição, se vai para a final do Troféu Inconfidência ou não, para depois concluir a negociação. O fato é que o Robert não vai ficar no Atlético. Ponto. Para onde ele vai que é a grande questão. O Atlético está na frente, sim, nas negociações, mas tem ainda Atlético Paranaense, Vasco e Curitiba também interessados no jogador. Tá, mas vencer o Troféu Inconfidência acontece o quê? Vaga na Copa do Brasil, isso, a grande questão isso que eu queria saber. Campeão. Vale a vaga na Copa do Brasil? Aí, corretíssimo. Agora, se é pra não deixar o jogador saber que ele tá sendo negociado, desculpa, não tem como. Todo até mundo parece, né? Depois isso não existe. Todo mundo tá sabendo. Não vamos falar para ele. Tem uma coisa, a janela que foi aberta também, né? A exceção da janela que foi aberta é a partir de abril, né? Isso, 1º de abril que abre. Então, ou seja, primeiro que o Campeonato Mineiro do Tombense, do Atlético ainda não acabou, né? O Atlético tá disputando o Troféu Inconfidência, que faz parte do Campeonato Mineiro. Então ele não tá fora ainda. E segundo, que só vai poder ser inscrito lá. Então até pode até anunciar o cara. A única questão, Sebra, é que talvez se o Atlético for eliminado, ele já vem uma vez, já começa a treinar com o grupo, já vai ganhando entrosamento, e quando chegar em abril, quando ele estiver inscrito, ele já vai estar já adaptado. A gente tem que lembrar, gente, que é um jogador de 20 anos, que tá tendo a primeira experiência profissional dele na carreira. Ele não tinha jogado nenhum time profissionalmente. Tinha jogado no Palmeiras na base, no Bahia na base, no Portimonense de Portugal, o time B de Portimonense. Não tinha feito nenhum jogo profissional na sua carreira. E fez agora no Atlético, jogando 8 das 10 partidas do Atlético no ano. Pois não, Léo. Não, aqui é que o nosso querido amigo, o Betinho Marques, até me passou aqui, que ele apurou, e o site dele foi um dos primeiros, ou se não o primeiro a noticiar, inclusive, a contratação do interesse do Atlético pelo Robert, né? Ele tá aqui cravando aqui, você pode falar aí, ó,
que o Robert não joga mais pelo Atlético. É um desejo do Atlético que a negociação vai ser fechada amanhã, porque o Atlético não quer que o jogador se contunda e jogue mais pelo Atlético. Já para se condicionar aqui visando o Campeonato Brasileiro e Libertadores. É isso, a ideia é quanto mais rápido ele puder chegar ao Atlético, melhor. E a gente tem que lembrar que é um jogador também que ficou quase um ano parado antes do acerto com o Atlético. Ele ficou encostado lá em Portugal, fez apenas 4 jogos pela equipe portuguesa e depois não foi mais utilizado. Então ficou um ano sem jogar praticamente, e tem uma questão de que nesse período ele acabou perdendo um pouco da forma, claro, o jogador fica muito tempo parado, então teve que recuperar todo um processo de recuperação física, tanto é que no início dos jogos do Atlético nesse ano, ele ficava 45 minutos, 60, mas nos últimos 6 jogos, ele atuou o tempo todo em 5 e saiu em um deles aos 40 minutos do segundo tempo. Ou seja, é um jogador que conseguiu já entrar no ritmo dos demais companheiros e seria mais uma oportunidade dessas de mercado que o Atlético busca no espírito que a SAF quer. Um jogador jovem que pode dar ganho técnico e também financeiro no futuro. Ô Breno Galante, eu tava olhando a ficha corrida aqui do homem, ele é lá de Salvador. Eu vou te confessar que eu nem lembrava que o Robert Santos, ele tinha jogado no Bahia. Só que ele não é da base do Bahia, não. O primeiro time dele aqui foi o Vitória em 2018. Qual sua análise desse jogador? Gosta do futebol dele? Tá observando desde que surgiu esse papo de que ele estava sendo monitorado pelo Atlético? Ô Rafa, me causa muita surpresa esse interesse todo do Atlético. Você falou aí, né? Ele começou Jacuipense, depois o Vitória também, mas não chegou a jogar, passou pelo Vitória. Palmeiras, 7 jogos no Sub-17. No Bahia, Sub-23, 23 jogos. Portimonense, 4 jogos. E aí ele fez com o jogo da Copa do Brasil 9 jogos pelo profissional do Atlético. Cara, não era o destaque pra mim do Campeonato Mineiro. Não é ele o destaque do Campeonato Mineiro. Eu fiz o jogo Atlético e Atlético em São João del Rei. Ele não me chamou atenção pra eu sair de lá falando, nossa, olha, o cara desequilibrou o jogo. Também não. Ele fez o jogo contra o CRB aí, que todos os atleticanos estavam de olho na Copa do Brasil para assistir, ele não foi bem no jogo. Eu, sinceramente, eu tô surpreso com esse tamanho do interesse do Atlético, até para uma posição que o Atlético tem vários jogadores. E no jogo... Aí você vai me dizer, mas tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, tem várias competições. Ok, mas hoje você tiraria quem do Atlético para colocar o Robert para jogar? E no banco, você tiraria quem para colocar ele para jogar? Eu acho que é um espaço ali, uma posição que ela tá muito disputada no Atlético, esse meio. E ainda vai ter o Bernard chegando no meio da temporada. Então, assim, esse cara vai ter que treinar muito. Ele vai ter que entregar a vida dele dentro de campo para poder ganhar uma oportunidade no Atlético. É, para mim, uma aposta, mas uma aposta muito grande. Porque eu, sinceramente, não é o jogador que eu falar assim, chamou atenção, vá lá e busca que é uma oportunidade, esse cara vai arrebentar. Olha o currículo dele, aonde ele passou, ele tá começando a destacar agora no Atlético e jogando no Campeonato Mineiro, hein? Contra quem ele enfrentou? Contra o Atlético, time grande, ele não foi bem. Então eu tenho minhas ressalvas, vou torcer se ele vier para que dê tudo certo, para que ele tenha sucesso, mas para mim é uma grande aposta. Olha, eu só acho uma coisa, beleza, mas bom, pelo menos a gente tá vendo ele aqui. E o outro que foram buscar lá na Colômbia, que é reserva do reserva. Eu ia falar Por que o cara que tá aqui no interior de Minas não pode servir pro Atlético? É isso que eu não entendo, cara. Ô, Lélio, outra grande aposta. É outra grande aposta. Mas a mesma coisa. Mesma coisa, no mesmo barco, Lélio. Beleza, mas só que o Robert a gente tem, ele ontem contra o CRB ele tava lá jogando, tava fazendo um bom jogo. O pouco que eu vi, você vê que ele é um jogador canhoto, sabe pegar bem na bola. Eu tinha visto assim, contra o Volta Redonda, ele jogou muito bem. Foi muito bem. Os jogos contra o Atlético, ele jogou bem, entendeu? Então é um cara que você tem que ficar de olho. É porque de uns tempos pra cá, o jogador que é do interior não serve mais pro Atlético. O Atlético só serve Maradona, Pelé e Messi. Peraí, o Atlético tá muito longe de ser o Real Madrid, né? Pra ter o dinheiro e trazer esses caras pra cá. Então,
Tomara que esse departamento lá, como é que é? Siga, né? Siga. Porque siga até agora também não se explicou muito, a verdade é essa, né? E tem uma coisa, Lélio, que a gente tem que explicar, Breno, é o seguinte, o Atlético já acabou de falar, ele tem Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. Você acha mesmo que o Atlético vai conseguir entrar com o time titular em todas essas competições? Óbvio que não. Vai ter tempo para todo mundo olhar, para todo mundo entrar. Não dá para fazer isso. A gente tá cansado de saber. Ele precisa ter grupo, ele precisa ter condição. E se o Atlético quer que ele venha de imediato, e essa é realmente a informação que a gente tem desde ontem, inclusive do próprio Atlético, né? De que ele era ele mesmo e tudo mais, é porque ele tem os planos traçados para ele, como tem traçados para o Palácios, como tem traçado aí para todo mundo. Então, é um grupo, precisa de um grupo forte. O Atlético não tem dinheiro para trazer Messi, Cristiano Ronaldo, Brera, tem que ser esses para poder ali engatar. É grupo. Bom, tem uma outra questão, né, Fred Teixeira? A gente tanto fala do combate às fake news e o Scarpa, né, muito bem humorado, ele até aproveitou para interagir aí nas redes sociais por conta de um papo que rolou falando dele, que ele estaria insatisfeito no Atlético, né, Fred? Hoje em dia, infelizmente, né, a internet é isso, se acha que é terra de ninguém. Então surgiu um boato de que uma possível fala, uma suposta fala do Scarpa durante conversa com empresários e amigos em um restaurante, e ele teria dito que estaria insatisfeito e que se arrependimento matasse, ele estaria morto por ter assinado com o Atlético. E aí, na mesma fake news, ele critica a torcida, fala que não foi abraçado pelo grupo, que os jogadores o tratam como um qualquer. Exato. Gente, pelo amor de Deus. Eu vi o vídeo dele jogando, aí, brincando de cubo mágico com o Fux zagando pra ele, um qualquer. Oh, meu Deus. O povo não tem mais o que inventar, né? Aí o próprio jogador foi lá na tal postagem e falou: aí, mano, pode liberar, que o cara falava assim, o áudio vazado. Não posso divulgar o áudio por questões de direitos autorais. Direitos autorais. Aí isso deu o cúmulo de dar essa explicação. Direitos autorais. Direitos autorais. Aí os caras falam, mano, pode divulgar, tá liberado. Por favor, não, por favor. E aí levou na brincadeira, é claro. A gente sabe Mas é sério, que o Scarpa tem esse perfil, sim, de levar na esportiva e tal, mas isso é uma coisa muito séria, muito né? séria. Uma pessoa colocar um boato desse, divulgar uma questão como essa, não tem sentido nenhum, sem fundamento nenhum. O Scarpa é a maior contratação do Atlético para a temporada, o maior investimento que o clube fez. Está ainda buscando o seu melhor futebol? Está sim, até porque, assim como os outros jogadores, fez poucas partidas ainda pelo Atlético, só 8 jogos, pouco mais de 600 minutos em campo, não foi titular logo no início, ainda buscando a sua melhor condição física. Mas não fez gol nem assistência. Fez sim. Assistência Assistências, aquela chamada pré-assistências, lances para gols, ok. As pessoas ainda têm essa questão de cobrar que ele seja o Scarpa agora. O Scarpa que ele foi o eleito melhor jogador do Brasileirão de 2022, quando ele já vinha num time todo montado, numa sequência de jogos, sendo que depois que ele foi para a Europa, ele teve poucos jogos, perdeu muito da sua sequência e agora no Galo está se reencontrando, está se adaptando ao estilo do Atlético de jogo também. Então, muita calma e muita seriedade quando você for pensar em divulgar fake news como essa, porque isso na verdade é crime. Pois né? Não, é crime, a gente tem que encarar como isso. Claro. Né? Ô, Breno, agora eu tive uma percepção sobre o Scarpa no último jogo contra o América lá na Arena. Apesar dele não estar no melhor futebol, tudo isso que o Fred Teixeira falou, uma coisa a gente não pode falar que ele é negligente, porque por mais que ele erre passes, tenha tido aquela reclamação do Hulk, que é outra coisa que também o povo, nossa, estão brigados, Scarpa e Hulk não se falam, blá, 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 blá. Talvez isso aí tenha, né, instigado um pouquinho a turma que criou a fake news e o Breno, mas uma coisa a gente não pode falar, que ele é negligente, que ele não se entrega em campo, porque ele tava voltando pra marcar, dando carrinho, tentando evitar o contragolpe do América, isso aí a gente não pode falar do Scarpa, né?
Inclusive, segundo dados aí da assessoria do Atlético, ele foi o segundo jogador que mais correu no clássico, percorreu 12 quilômetros, né? Isso vai de acordo com o que você está falando. Eu acho que a entrega não falta, eu acho que o Scarpa tá motivado, eu acho que ele tá com um desafio dele mesmo, de buscar o gol e dar assistência. Ele ainda não conseguiu fazer isso no Atlético. Em todas as vezes que eu entrevisto ele, pergunto pra ele, autocrítica em relação ao jogo, ele fala a mesma coisa, ainda tá faltando fazer o gol, tá faltando dar um passe, uma assistência pra gol. Ele se cobra, isso é importante, né? Ele não vai cair nessa zona de conforto. E acho que, inclusive naquele jogo contra o Ipatinga, me chamou muita atenção ele puxando a responsabilidade pra ele, né? Porque era o único jogador mais experiente que tava ali naquele time, que tinha mescla com os jovens. Eu acho isso interessante, ele ter essa personalidade. Então eu acho que é questão de tempo, né? A gente tem que lembrar que ele não vivia um bom momento, passou por uma situação de lesões, adaptação também de retorno ao futebol brasileiro. Muita gente acha que isso não pesa, mas pesa a questão física. Ele agora está atingindo o auge dele. Então acho que é uma questão de paciência. E a questão de fake news é impressionante, né? Hoje eu acordei e tinha umas 15 mensagens de torcedor perguntando se isso procedia. Só que aí o cara, mesmo na dúvida, ele lança no grupo dele, né? Aí ele lança no grupo, o outro lança no outro grupo, que no outro grupo, que no outro grupo, e aí generaliza. Vira uma verdade que não tem a mínima condição e o mínimo cabimento, né? Gente, isso é coisa de torcedor querendo criar crise onde não tem, né? Porque o Atlético vive um momento de muita tranquilidade hoje, ainda mais com essa vantagem em relação ao América pro próximo jogo. 6:09, estamos chegando na reta final desse primeiro tempo do Galo aqui em Um Tempo Esportes, e a Arena MRV tá levando prêmio aí, ô Fred Teixeira? É isso mesmo, Rafa. A Arena MRV recebeu o prêmio de o Estádio do Ano de 2023. Mas como assim? Como é que é essa eleição? Né? Na verdade, esse é um prêmio que é destinado todos os anos ao melhor estádio inaugurado naquele específico ano. Tá. Então, ele é feito pela plataforma online Estádio DB, que é uma plataforma que utiliza todos os estádios do mundo inteiro inaugurados e coloca uma votação para que os torcedores escolham qual daqueles estádios inaugurados no ano é o melhor. E nessa votação aberta, a Arena MRV foi eleita o melhor estádio. O critério, então, é o torcedor ir lá e votar. Sim. Não tem assim, tipo, estacionamento, área de não sei o que, a imprensa, zona. Não, é uma votação popular mesmo. E não por acaso a torcida do Atlético fez sua parte, claro, né? Que ela faz sempre como nessas sempre votações, faz, né? Entrou em peso votando na Arena MRV, e você pode até consultar lá, existem outros belos estádios, claro, foram 34 outras arenas que participavam, ou seja, 35 estádios inaugurados no ano passado. Todos eles receberam as suas votações, mas a Arena MRV teve o maior número de votos e acabou recebendo esse prêmio. É um prêmio muito mais simbólico, né? De que mostra da nova casa alvinegra aquilo que o Atlético está tendo de poder mandar os seus jogos do seu estádio. A questão visual, a questão da grandiosidade do estádio, tudo isso, claro, conta. Mas o maior peso é realmente ter finalmente a sua casa própria, é isso que importa pro Atlético. Mais um primeiro prêmio aí internacional da Arena MRV. E o segundo colocado foi o BBB Bank Wildparkstadion do Karlsruhe, da Alemanha. Ficou no segundo lugar aqui a matéria do Fernando Martins Miguel, que tá lá no nosso portal E o Tempo Esportes. É de quem o estádio? Desculpa. Karlsruhe. Lembra desse time? Eu lembro. Esse time foi onde jogou o Lincoln ou não? Não, ele jogou no Kaiserslautern. Que é lá de Gelsenkirchen, né? Não, isso. Esse aí é o Schalke 04. Ele jogou no Kaiserslautern, no Lincoln? Jogou no Schalke. Foi no Schalke, né? O Schalke ele jogou e no outro time que você falou aí, qual foi? O Lincoln Kaiserslautern. Ele foi pra lá primeiro, é isso aí. Olha aí, ó. Ele teve lá primeiro. Depois que ele foi pro Schalke. Bem lembrado. Tá aí a Arena MRV, então, faturando premiação. Você confere todos os detalhes lá no nosso portal. Fred, você volta daqui a pouquinho com mais do Atlético? Com certeza, Rafa. Breno Galante, mais algum destaque? Quer dizer, mais algum detalhe da sua parte aí, Breno?
Não, é legal a gente ver isso, né? A força do torcedor do Atlético, né? É uma votação pública e a torcida do Atlético nunca deixa, né? A desejar, ela tá sempre ali presente, colocando em evidência o nome da Arena MRV. Muito bacana isso e mostra o engajamento da torcida do Atlético. Grande abraço para todo mundo aí. Até amanhã. Valeu demais. Breno Galante conosco aqui em O Tempo Esportes.